Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal Pan Facts. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo diferente. Eu vou falar para vocês sobre os 5 melhores desenhos da minha infância, os que eu mais me lembro e os que mais marcaram a minha vida, beleza? Então bora lá. Bom, em quinto lugar, pra mim, é o Mansão Foster para Amigos Imaginários. Acho que você já deve ter assistido no Cartoon Network, né? Que era onde passava. Ele basicamente falava de uma casa onde os amigos imaginários eles iam morar lá depois que os donos crescessem ou não precisassem mais deles, né? Teve uma hora que ele parou de passar e aí eu acabei não lembrando de muitos episódios para falar para vocês. Um que eu lembro muito bem era quando teve uma reunião dos antigos donos com os amigos imaginários. E aí um dos amigos imaginários, que era linguado, pelo menos em português, e ele era amigo imaginário do Michael Jordan. Ele era bem grandão assim. Ele ensinou o Michael Jordan a jogar basquete, né? Ele ajudou ele a aprender a jogar basquete. E aí todos os donos foram lá no encontro e o do linguado não foi, porque afinal o dono dele é o Michael Jordan, né? Então ele tava, acho que indo jogar um jogo de basquete e ele não pôde ir. E aí eu lembro que eles se reuniram e ajudaram o linguado a encontrar o dono dele, né? Isso eu lembro muito desse episódio. Tanto que o garotinho, né, que fazia parte do desenho, que era o Mac, ele viu tipo, nossa, meu Deus, o Michael Jordan, sabe? Tipo, foi muito legal esse episódio. Bom, o próximo desenho que eu vou falar pra vocês se chama Turma do Bairro. Esse tenho certeza que você já deve ter assistido, você que é da minha geração. Ele passava no Cartoon Network também, igual o Mansão Foster. Cara, esse desenho era muito legal. Ele era basicamente uma organização de crianças que lutavam contra os adultos, cara. Nossa, era muito legal. Tipo, eles tinham as casas nas árvores lá, que era uma puta fortaleza, tinha um monte de coisa. E aí eles tinham veículos, eles faziam naves, faziam armas, tudo umas gambiarras, assim, né? E esse desenho eu lembro que me marcou muito, um episódio. Eu lembro que eu dava risada demais, era um episódio que teve a corrida de boias. Tinha um rio lá na cidade, lá deles, lá. E aí toda a turma do bairro ia fazer uma corrida de boias. E, meu, era muito da hora, porque cada boia tinha a sua ferramenta lá, a sua arma, e aí eles tentavam ver quem ia ganhar a corrida. Nossa, era muito legal. E eu também lembro que lançou um filme da Turma do Bairro também, que era a Operação Zero, que mostrava o melhor agente da Turma do Bairro, que era o número 0, que na verdade era o pai do número 1. E aí tem lá, aparece o pai, aparece o avô, que são uns vilões muito legais da Turma do Bairro. Tipo, os vilões eles eram muito subjetivos, assim, coisa de criança, né? Tinha lá o resfriado, tinha o cara que não deixava as crianças tomarem refrigerante, porque parece que não podia tomar refrigerante se você era menor de idade, sei lá. Tinha lá a tiazinha da cantina que fazia umas comidas que eram umas gororobas, assim, nossa, era muito legal. A Turma do Bairro me marcou muito, eu lembro que eu dava risada, eu tava na escola, eu ia na casa dos meus amigos pra brincar, sei lá. E a gente sempre ligava no Cartoon pra ver a Turma do Bairro, era muito da hora. Bom, o próximo desenho que eu vou falar pra vocês é um chamado Duelo Shaolin. Esse talvez você não conheça, não era muito popular, assim. Pelo menos na minha época era. Quando eu era criança e meus amigos, a gente gostava muito de ver também. Também passava no Cartoon. Era de um monge Shaolin, um garoto chamado Omi. E ele conheceu outras 3 crianças, né? Um cowboy do Texas chamado Clay. Um brasileiro chamado Raimundo. E uma japonesa chamada Kimiko. E eles se reuniram para serem monges Shaolin e para lutar contra as forças do mal. E eles tinham que encontrar algumas ferramentas, alguns objetos que davam poderes a eles, né? Que se chamavam Shengongo. Não sei como fala isso, não sei como se escreve. No começo do desenho tinha uma introdução que falava que há muito tempo atrás um antigo mestre lutou contra uma bruxa lá, chamada Wu Ya. E aí ele prendeu essa bruxa numa caixa. E o desenho começa realmente com um cara do presente abrindo essa caixa e soltando essa bruxa, só que ela saía na forma de um fantasma, né? Bom, um episódio que me marcou muito do Duelo Shaolin era quando essa bruxa ela convence o Raimundo a se unir a ela e ajudar ela a voltar pra forma dela física mesmo, que ela era muito poderosa e ela queria dominar o mundo. Aí eu lembro que ele tinha que usar 2 Shengongus pra fazer isso, né? Ele usou a cauda da serpente, que transformava uma pessoa em fantasma, e o espelho reverso, que, né, o nome já diz, ele revertia qualquer coisa. Então, usando os 2, ele trazia uma pessoa que era um fantasma de volta a ser uma pessoa física. E esse episódio foi muito da hora, porque depois, esse episódio na verdade é uma continuação, ele tem mais 2 episódios juntos dele, né? Que é até eles conseguirem derrotar a Wu Ya e trazer o Raimundo de volta pro lado do bem, né? Um outro episódio também que me marcou muito no Duelo Shaolin foi lá pro final, assim,
que eles têm que fazer uma coisa muito grandiosa pra conquistar, tipo, o título de mestre lá, eu não lembro exatamente, conquistar o próximo nível, assim, do treinamento, né? E aí o homem, ele imagina assim, ele quer ir pro futuro pra encontrar o outro eu dele do futuro, porque o outro eu dele do futuro tinha guardado no futuro um Shengon muito poderoso chamado Areias do Tempo. Aí o que ele faz? Ele se congela pra ele passar os anos e chegar no futuro. Só que quando ele chega no futuro não tem homem, porque o homem congelou, né? Então não envelheceu, né? Tipo, linha do tempo e tal. E aí tá tudo bagunçado no futuro, é um inferno, assim, né? Parece um futuro apocalíptico. E aí ele consegue pegar o Areias do Tempo e voltar pro passado pra corrigir esse erro, né? E eu lembro que esse episódio foi muito legal, porque ele também tem uma sequência, assim. Porque ele vai pro passado, ele encontra aquele mestre que eu falei, que derrotou o Guiá. E aí esse mestre ajuda ele a voltar pro presente, né? Nossa, o Duelo Shaolin também era muito legal, os aparelhos que tinha, os Shengon-Wu. Eu lembro de vários dele, tipo Cauda da Serpente, Espelho Reverso, Olho de Dash, Moeda dos Mantídeos, o canhãozinho que tinha, era o Detonador de Canhão. Nossa, era muito legal. Também tinha uma que eu gostava muito, que era a Espada da Tempestade. Nossa, esse Shengon-Wu era muito da hora. O quarto desenho eu tenho certeza que pelo menos umas, sei lá, 98% das crianças na minha época assistiram, que chama Padrinhos Mágicos. Cara, quem não queria ter um padrinho mágico? A história falava de um garoto que ele tinha pais meio idiotas, assim, e eles deixavam ele com uma babá. E a babá era uma babá meio filha da puta, assim, sabe? E aí, tipo, os padrinhos mágicos, eles apareciam pra criança que mais precisasse, né? E aí depois eles podiam realizar alguns desejos, né? Alguns porque tinha o livro de regras, né? Ele não podia pedir, tipo, sei lá, pra pessoa tal se apaixonasse por ele, entendeu? Tipo, tinha umas regras que não podiam. E o desenho era muito da hora, assim, porque as coisas aconteciam, mas aí ele só fazia um pedido, aí as coisas mudavam, assim, mas aí sempre tinha aquele desfecho clássico de desenho, né? Sempre dava algum problema. E no final dava tudo certo, assim, mas aí ele aprendia pra não errar mais no futuro, né? Tudo bem que no Padrinhos Mágicos, né, o garoto chamado Timmy, ele errou várias vezes, ele quase cagou o mundo várias vezes, mas no final dava tudo certo. Eu lembro muito desse desenho porque ele passava no Jetix, que depois acabou virando Disney XD. Meu, Jetix era o melhor canal de desenho que existia, cara. Acho que talvez tem muita gente que quase nem lembra do Jetix. Mas, nossa, era o melhor canal possível. Depois virou Disney XD e hoje acho que o Disney XD nem existe mais. Você vê como destruíram o nosso Jetix. Saudades. Hashtag saudades Jetix. O Padrinhos Mágicos passava também na Nickelodeon. Também eram uns episódios meio diferentes, assim. Tipo, os que passavam na Nickelodeon não passavam no Jetix. E eram episódios muito legais também. Eu lembro também que teve uma época que os padrinhos dele, que eram o Cosmo e a Wanda, eles tiveram um bebê chamado Puff. E era muito legal também, o Puff ele era muito poderoso e tal, então os episódios que tinham o bebê também era muito legal. Depois acabou virando meio avacalhação, assim, depois teve o cachorro fada lá, aí eu já também cresci e não acabei não assistindo mais. Os episódios que mais me marcaram no Padrinhos Mágicos foi quando o time fez aniversário, e aí, tipo, todas as pessoas influentes do desenho iam lá e davam um presente pra ele, né? E ele ganhou um bolinho mágico que concedia pra ele qualquer desejo, assim, sem regras, sem restrições, quando ele mordesse o bolinho, né? Só que dá uma desgraceira gigantesca, assim, porque aí o bolinho cai na mão de 10 pessoas e dá uma bagunçada geral. Acho que esse episódio é um dos mais marcantes, pra falar a verdade. Dá tudo certo, né, como sempre, tudo bonitinho, mas esse episódio era muito legal. O outro episódio que eu gostava muito era quando o time, ele tinha medo de quanto tempo mais ele ia ter como padrinho mágico, né? Porque no desenho falavam que quando você cresce, você não precisa mais dos padrinhos, né? Você perdia eles eram levados de volta pra atender uma nova criança, né? E aí o time tinha medo porque ele não sabia quanto tempo ele ainda ia ter e ele não queria perder os padrinhos dele, né? E aí eu lembro que ele, sim, mas ele sempre pedia pras fadas dele pra ele crescer um ano, né? Aí tipo, o time tinha 10 anos, aí ele foi 11 anos, 12, 13, 14... Até chegou uma época assim que ele não lembrava das fadas, né? E aí ele sabia até quando ele ia ter os padrinhos dele ou não, né? Você assistiu qual desse desenho que eu te falei até agora? Fala aí, mano, fala. Ah, já assisti Padrinhos Mágicos. Eu já vi com você o filme da Turma do Bairro. Eu já vi Mansão Foster quando eu era bem pequena. Uhum. E aí esse Shaolin aí não sei quem é.
Bom, e o quinto desenho e último desse vídeo aqui que eu vou falar pra vocês, cara, com certeza esse é o desenho mais de infância possível, cara. Quando eu lembro da minha infância, eu me lembro de ou ir pra escola, ou voltar da escola na hora do almoço. Mano, sentava na mesa pra almoçar, ligar a TV, tá passando Bom Dia e Companhia, e a gente assistia X-Men Evolution, cara. Na verdade, assim, a gente assistia a sequência de desenhos que tinha. E o X-Men, ele era o último. Mano, o X-Men era muito da hora, porque tinha uma crítica à sociedade, né? Depois, quando eu cresci, eu acabei entendendo mais sobre essa crítica, mas era, tipo, sobre como os mutantes, eles eram meio que marginalizados, assim, sabe? Tinha gente que odiava os mutantes, que não queria nem ficar perto. E a gente entende hoje que é uma crítica, né, à sociedade e às pessoas, né? Inclusive, até nos filmes do X-Men, isso é abordado. E eu lembro muito desse desenho porque, assim, ele reprisava toda hora, né? Bom Dia e Companhia era assim, não tinha desenho novo. Chegava, sei lá, o X-Men durava 3 meses pra acabar. Aí reprisava tudo de novo e a gente sempre assistia. Nossa, eu sempre assistia X-Men. Era muito legal. Até porque um dos meus personagens favoritos é o Wolverine. Era muito legal ver o desenvolvimento dele no desenho também, como o cara mais velho, assim, o cara que ajudava os jovens lá. Tem 2 episódios que eu me lembro muito do X-Men, que com outro personagem que eu gostava muito, que era o Ciclope. Ele tem um irmão, que é o Alex, né? E eles têm... O Ciclope é aquele cara que tem o óculos, né? E ele não tá aguentando mais o óculos, que é um inferno, que ele tem que ficar usando aquilo toda hora. E aí se ele abre o olho sem um óculos, explode tudo. E aí o Magneto vai dar uma chavecada nele pra poder ajudar ele, falar que tem um jeito de ele nunca mais usar o óculos, né? E aí ele leva ele e o irmão dele pra uma máquina que ele criou, que iam fazer com que eles evoluíssem, né? Que os poderes deles se evoluíssem. E aí no final, tipo, eles passam pela máquina e eles saem meio velhos da máquina, sabe? Eles saem com o cabelo brancão, assim. Só que ele não precisa mais usar o óculos, né? Eu lembro muito desse episódio porque, tipo, esse QG do Magneto era tipo na lua, assim, um meteoro. E aí os outros X-Men foram lá pra salvar o Ciclope e foi uma lutona lá muito louca. E esse episódio era muito da hora. E o outro episódio que todo mundo lembra, óbvio, né? É a parte final do X-Men, que era sobre o Apocalipse, né? Quando o mutante lá do Egito... Ah, pera aí que agora tem a serralheira aí. Ai. Estão ouvindo? Que merda, hein? Tô gravando. Vai pro caralho! Bom, continuando aqui, que agora acho que dá pra continuar. Todo mundo lembra do episódio do Apocalipse, né? Quando ele aparece de volta no Egito e ele quer dominar a humanidade, porque ele é o mais poderoso. E aí ele acaba meio que corrompendo alguns X-Men pra ficar do lado dele, né? Pra ele usar contra os X-Men que ficaram do lado bonzinho. Era muito da hora porque aí, tipo, todos os heróis e os vilões do X-Men se juntaram pra lutar contra o Apocalipse, né? Tipo, eles faziam grupos lá e era tudo misturado, assim. Foi muito legal ver esse episódio. E também eram daquela sequência, né? Tipo, não era só um episódio, eram 2, 3 seguidos. E, mano, X-Men, mano, vida demais, infância, Bom Dia e Companhia, almoço, nossa, saudades. Essa geração, saudade. E o ruim disso tudo é que, sim, eu acho que o Bom Dia e Companhia acontece até hoje aí, mas, óbvio, acho que não deve ser os mesmos desenhos, né? Mas, por exemplo, o Padrinhos Mágicos passava... Os melhores episódios dos Padrinhos Mágicos eram no Jetix, e aí o Jetix saiu do ar pra virar Disney XD. E os outros 3 desenhos que eu falei passavam no Cartoon, né? Só que aí teve uma época que o Cartoon, ele revitalizou tudo, assim, a geração. E, tipo, da noite pro dia, os desenhos totalmente diferentes, assim. Mudou todos os desenhos, colocaram desenhos todos diferentes. Sei lá, tipo, enterrou essa geração que era muito boa de desenhos. Eu tenho muitas saudades. Bom, é isso aí, gente. Valeu. Mais um vídeo aqui. Até a próxima. Falou!